Hoje eu vou pegar como versículo de referência Gênesis capítulo 2, verso 18, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A parábola de hoje, a arte de viver juntos. Ai, que romântico. Conta uma lenda dos índios que certa vez Touro Bravo e Nuvem Azul chegaram de mãos dadas à tenda do velho sábio da tribo e pediram: Nós nos amamos e vamos nos casar, mas nos amamos tanto que queremos o conselho que nos garanta ficar sempre juntos, que nos assegure estar um ao lado do outro até a morte. Há algo que possamos fazer? E o velho sábio, emocionado, ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse assim: Há o que possa ser feito, ainda que sejam tarefas muito difíceis. Tu, Nuvem Azul, deve escalar o monte ao norte da aldeia apenas com uma rede, caçar o falcão mais vigoroso e trazê-lo aqui com vida até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, Touro Bravo, deves escalar a montanha do trono, lá em cima. Vai encontrar a mais brava de todas as águias. Somente com uma rede deverás apanhá-la, trazendo-a para mim, viva. Os jovens se abraçaram com ternura e logo partiram para cumprir a missão. No dia estabelecido na frente da tenda do senhorzinho sábio, os dois esperavam com as aves. O velho tirou-as dos sacos, e constatou que eram verdadeiramente os formosos exemplares dos animais que ele tinha pedido. E agora, o que faremos? Os jovens perguntaram. Peguem as aves e amarrem uma a outra pelos pés com essas fitas de couro. Quando estiverem amarradas, solte-nas para que voem livres. Eles fizeram o que lhes foi ordenado e soltaram os pássaros. A águia e o falcão tentaram voar, mas conseguiram apenas saltar pelo terreno. Minutos depois, irritadas pela impossibilidade do voo, as aves arremessaram-se uma contra a outra, bicando-se até se machucar. Então o velho disse: Jamais se esqueçam do que estão vendo. Esse é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também cedo ou tarde começarão a machucar um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, mas jamais amarrados. Libere a pessoa que você ama para que ela possa voar com as próprias asas. Essa é uma verdade no casamento e também nas relações familiares, de amizade e também uma relação profissional. Respeite o direito das pessoas de voar rumo ao sonho delas. A principal lição é saber que somente livres as pessoas são capazes de amar. É uma reflexão tão maravilhosa, que você precisa, o casal, homem, mulher, ou então até mesmo no trabalho, você precisa respeitar a individualidade do outro. Depois que casa é um só, Mas, por exemplo, a Maria, ela tem algumas particularidades, ela tem algumas coisas que ela tem que fazer sozinha. E assim os homens também, Tipo assim, o homem tem um momento lá dele de ir pro futebol com os amigos, por exemplo, Um período tipo assim, ele tem que estar livre para fazer isso, Para ele voltar desestressado. Eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Volta desestressado, volta feliz, porque deu para rever todo mundo e se divertiu. Assim a mulher, que gosta de, por exemplo, ir ao shopping, almoça com as amigas, eu faço muito isso. Almoço com as amigas, fico ali um tempinho, depois volto para casa, conversei assuntos que só uma outra mulher poderia entender. Assim como os homens também têm assuntos que só eles, conseguem se entender. Mas, ao voltar para casa, continuam um só, Eu tô falando isso num relacionamento. E no trabalho, a mesma coisa, a gente precisa respeitar o espaço do outro, E também entender que cada um tem uma cabeça e tentar, da melhor forma possível, conviver melhor. Não dá para viver amarrado, em lugar nenhum.
Seja livre para escolher onde você quer ficar, né? E faça de tudo para ser bem aceito em todos os lugares. Não é ser falso, tá? Mas é ser você mesmo. Saber respeitar o espaço do outro e assim com certeza as pessoas vão te respeitar também. Eu achei linda essa parábola de hoje, é uma lição maravilhosa, né? E como diz no final, que saber que somente livres as pessoas são capazes de amar, né? Eu sou muito feliz e assim, eu amo o que eu faço, porque apesar de seguir, né? Claro que tenho deveres no meu trabalho, né? Mas o amor que eu tenho por esse lugar é pela liberdade que me deram de trabalhar. E essa liberdade só foi conquistada com anos, né? E também com o respeito que eu tenho com o meu trabalho. E assim as pessoas percebem isso. E aí elas acabam respeitando também a forma de eu trabalhar, né? Porque não está trazendo mal algum a ninguém. Na verdade, está todo mundo ganhando, né? Então essa liberdade é muito boa. É uma liberdade que Deus nos deu. Quando a gente vai para a Bíblia, eu fico pensando assim, nosso Deus é tão misericordioso que nos dá livre arbítrio para tudo, né? Nessa vida. Para seguir Ele ou para não seguir. Mas quando a gente segue Ele, a gente percebe que nunca poderia ter se afastado um dia, né? Tudo na vida a gente tem escolhas a fazer. Somos livres para escolher o melhor, né? E te digo, biblicamente falando, que o melhor é estar com Jesus. Porque com Ele nós somos livres. Aí, Lívia, você vai seguir só Ele, você vai ficar escrava da igreja. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando eu encontrei Jesus, aí é que eu fui livre, de verdade, né? Aí que eu me libertei de verdade. O mundo é que aprisiona a gente, mas Deus nos liberta. E a gente começa a fazer as coisas certas, buscar a nossa melhor versão, como eu disse ontem, de forma livre. Por que a gente acaba amando demais? Somos capazes de amar demais a Deus por essa liberdade que Ele nos dá, né? De segui-lo. E Ele se mostra cada dia na nossa vida, por atitudes, por milagres, por enfermidades que se tornam milagres. Por tantas coisas. Eu poderia ficar várias horas aqui conversando com vocês. Mas eu tenho um programa a continuar. Mas é tão gostoso falar de Jesus, né? A gente pode continuar através de canções agora. Mas te agradeço por ter ouvido a nossa parábola de hoje. E te digo que você pense nisso e que você tenha um lindo dia.